Essa é a lei de Deus que disciplina, que normatiza, que estabelece, que estipula como que o culto dentro do tabernáculo deveria acontecer. Como Deus é o mesmo, e todas essas coisas exaradas, lavradas no Antigo Testamento, apontam para o cumprimento futuro na pessoa de Jesus no Novo Testamento, então toda a Escritura para nós ela tem a sua serventia, ela é inspirada, inerrante, é a palavra de Deus. Nós não cremos apenas no Novo Testamento, e nós também não cremos apenas no Antigo Testamento. Nós nos pautamos, nós sedimentamos a nossa fé nos dois testamentos. Existem muitos que dizem, não, o Antigo Testamento não se aplica à realidade da igreja que está na era da nova aliança. Ora, a lei de Deus reflete o caráter de Deus. A lei de Deus, ela representa os princípios divinos que são imutáveis, que são eternos, que são atemporal. Todo princípio, toda verdade divina, ela permeia todas as eras e todas as dispensações. Claro que o Antigo Testamento precisa ser interpretado. E qual que é a régua, a medida, qual que é o parâmetro pelo qual nós entendemos o Antigo Testamento? A régua que nos esclarece, que nos orienta para interpretarmos o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. E o Novo Testamento tem como foco central a pessoa de Jesus. Então, quando eu adentro as páginas do Antigo Testamento, eu tenho que entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e da pessoa de Jesus. Porque o Antigo Testamento, ele também é reproduzido na sua maior parte, a maior parte, 70% do Novo Testamento, é uma reprodução, praticamente ipsis literis, do Antigo. Ou seja, é uma cópia do Antigo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento está copiado, está reproduzido no Novo Testamento. Não podemos desprezar o Antigo Testamento. Não podemos abolir o Antigo Testamento. Não podemos ignorar, alijar o Antigo Testamento. Tem pessoas que falam, mas é mais gostoso ler o Novo Testamento. É porque você ainda não conseguiu perceber o valor espiritual das coisas no Antigo Testamento. Então, os símbolos, os elementos do Antigo Testamento nos representam, nos ajudam a compreender a realidade das coisas de Deus e a realidade das coisas espirituais. No Antigo Testamento, no texto que a gente leu aqui, o Senhor determinou que no interior do santuário, no interior do tabernáculo, do santuário onde Deus era adorado, onde Deus era entronizado, no interior do santuário, houvesse uma lâmpada conhecida como candeeiro, ou como candelabro, ou no hebraico menorá. No Antigo Testamento, o templo ou
o tabernáculo não havia janelas. A única luz que alumiava era a luz advinda, emanada da lâmpada de Deus. Não havia luz que adentrava pelas janelas como nós temos aqui no templo. O templo, o Antigo Testamento, o santuário não tinha janelas. Nenhuma luz externa adentrava o interior do santuário. A única luz era a luz advinda da lâmpada de Deus. E por quê? Porque as coisas de Deus jamais podem ser percebidas, aquilatadas. As coisas de Deus jamais podem ser constatadas pela luz externa. Somente a luz da revelação do próprio Deus. Irmãos, a pessoa pode ter a formação que tiver. Podem ter uma constelação de diplomas. Pode ser um cátedra. Mas se o Espírito de Deus não alumiar a sua alma, o seu espírito, ele será incapaz, inépito, porque há na mente natural, na mente humana, uma obscuridade espiritual. A mente humana é fechada. A era da glória da razão é chamada de iluminismo, em que eles veneravam, exaltavam a luz da razão por meio da filosofia. Eram os iluministas. A razão, a lógica é endeusada na filosofia, porque por meio da razão o homem alcança entendimento, ilumina a mente. Mas quando se trata das coisas de Deus, o Senhor não permite que as verdades sacrossantas, as verdades espirituais, as concepções do Espírito, as revelações advindas da fé sejam trazidas pela luz da razão. A lógica não prevalece a fé. A lógica não suplanta a fé. A lógica não neutraliza a fé. A fé é algo que sempre será uma incógnita para o campo da lógica. Nunca alguém vai conseguir, por raciocínio lógico, entender o que se passa na alma de quem tem uma fé em Deus. A nossa fé é inexplicável, é misteriosa, porque somente dentro do santuário de Deus, a única luz que prevalece é a luz da menorá, a luz da revelação de Deus. Louvado seja Deus. Não entra a iluminação externa no santuário. Tem pessoas que querem fazer, tem pessoas que presumem que é possível fazer a obra de Deus somente pela força humana. Tem pessoas que presumem fazer a obra de Deus apenas pela técnica. Tem pregadores que já abandonaram a luz do candeeiro pelas facilidades das técnicas humanas. Mas nós ainda somos daquele que, para entender as coisas de Deus, é diante do santuário do Senhor, na presença dEle, para que Ele venha lançar a sua luz. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Deus, está em 2 de Coríntios capítulo 2, que o Deus deste século, Satanás,
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. A mente do incrédulo está cegada, está obscura, está travada, está obtusa pelo inimigo das nossas almas. Mas nessa noite eu louvo a Deus, porque nós estamos diante da luz do candeeiro que alumia a nossa alma. Louvado seja Deus. Quando João teve a visão do Apocalipse, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor passeava entre os castiçais, entre os candeeiros, entre os 7 candeeiros. Cada candeeiro representava uma igreja. Louvado seja Deus. E o Senhor mandou uma mensagem para cada uma daquelas igrejas. Louvado seja Deus. A igreja de Deus é a que detém a luz da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, que alumia os nossos corações. Louvado seja Deus. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, acenda as 7 lâmpadas do candeeiro. O candeeiro, ele era a menorá, o candeeiro, é constituída de uma haste central. Uma haste central. E desta haste central saía outras 3 hastes para a esquerda e 3 para a direita. Para cada lado da haste central saía 3 outras hastes, que compunham 6 hastes que estavam ligadas, conectadas com a haste central. O candeeiro era alimentado com azeite. Era alimentado com azeite. Esse azeite era colocado na haste central, e da haste central enchia as outras 6 hastes. 6 é um número que, dentro da concepção bíblica, da numerologia bíblica, representa o homem e a sua natureza. A natureza do homem ligada à haste central. O número 6 hastes ligada à haste do meio. Louvado seja Deus. Quem é que está no meio? Jesus foi crucificado no meio de 2 salteadores. É a haste central, ou seja, é a humanidade que reluz aquilo que recebe quando está conectado à haste do meio. Irmão, nós só temos vida, nós não temos nada em nós mesmos. O Pedro foi sincero, foi genuíno, foi de uma precisão cirúrgica quando ele diz ao paralítico à entrada do templo: eu não tenho prata e não tenho ouro. Ou seja, de nós mesmos você não pode esperar nada. Não espera nada do homem. Outra coisa, você só pode dar aquilo que você já recebeu. Se você quiser dar alguma coisa, então espere receber de Deus, porque a haste só ilumina a partir do azeite que emana da haste central. É quando você está conectado na haste do meio, ou seja, a haste principal do qual emana o azeite, chega em você. Louvado seja Deus. É de Cristo. Essa haste central representa a pessoa de Jesus. As outras 3 representam todos nós que somos os seres humanos. E o ser humano só consegue reluzir a luz de Deus quando está conectado à haste principal, que é a haste conhecida como Jesus Cristo. Louvado seja Deus. De você, Jesus falou assim, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Você pode espernear para o lado que você quiser, meu irmão.
Você pode bater cabeça do jeito que você quiser, só que sem Jesus não dá. Nós precisamos de Cristo, precisamos estar em Cristo. Não é estar conectado a uma religião, eu tenho a minha religião. Não está conectado a uma igreja, eu tenho uma igreja. Eu tenho um pastor. Não, não é no pastor, não é na igreja, não é na denominação, não é num preceito, não é numa filosofia, é na pessoa de Jesus. Agora perceba, 6, acabei de vos dizer que o número 6 representa o homem e sua natureza. Mas o número 7 representa Deus e a sua natureza. E o candeeiro possui 7 lâmpadas. E quando nós nos conectamos, o 6 somado com a haste central forma o número 7. Quando nós estamos na haste central, então vem sobre nós o poder de Deus. Aí completa o número 7 para a glória do nome do Senhor. Mas existe então um jogo de números aí, porque nós temos 3 hastes centrais de cada 3 hastes laterais, que formam o número 6, mas também temos a haste do meio, que é o número 1. E a Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Não existe nada que se equipara a Jesus. Jesus é o único. É o único. Se você estiver aqui por outro motivo, lamento. Se as suas motivações forem outro, falar, eu trabalho porque, então, não, irmão, a única razão que deve nos prender, que deve nos motivar, que deve nos cativar, que deve nos fortalecer é o único Jesus. É Jesus de Nazaré. É Jesus, é o único. Louvado seja Deus, que ligado com o número 6 se torna 7, o número de Deus. Aprenda a viver uma vida espiritual completa. Quando Deus, perceba só a sutileza da palavra, ele diz assim, fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7. É uma designação. É uma espécie, porque haviam 7. E quando acenderes, deverão acender as 7. Tem 7, mas não é para iluminar uma. Nem 3, nem 6, nem 4, nem 5. Ou é tudo, ou não é nada. Eu sou luz, pastor, na igreja. Eu sou luz, pastor, quando eu ganho uma oportunidade para louvar um hino na igreja. Eu sou luz, pastor, quando me convidam para pregar, eu fico uma tocha. Ou é tudo, ou é nada. Louvado seja Deus. Quem é que está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Você está sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite? Ele falando com você? É para iluminar 7. A determinação é específica. Não é para alumiar a metade. Não é para acender a metade e a outra metade para economizar. É a 7 que precisa estar acesa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, a obra, aí tem aqui uma nota de esclarecimento, que diz assim, e era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o pé até as suas flores. Porque o candeeiro era uma obra do artesão, que transformou uma peça de ouro maciço
nessa lâmpada que nós chamamos de candeeiro. Então, o artesão, capacitado pelo Espírito, transformou essa peça de ouro maciço no que a gente chama de candeeiro. Então, o candeeiro, para se tornar candeeiro, precisou passar pelas mãos do artesão. Agora, quando a Bíblia nos diz que o candeeiro era fruto da obra do artesão e nos dá o detalhe de que ela era feita de ouro batido, aí nós entendemos, aí a coisa fica mais profunda ainda. Olha o detalhe, é feita pela obra do artesão e de ouro batido. O que isso significa? Significa que o candeeiro não é obra do ouro fundido. Significa também que não é obra do artesão que esculpiu. Significa também que não é uma... Porque a escultura, a fundição ou a solda são métodos de se trabalhar com a peça de ouro maciça. Só que Deus, quando foi fazer essa peça para brilhar dentro do santuário, Ele não permitiu que ela fosse feita de ouro por meio da fundição. Quando se trabalha com a fundição, quem é ourives ou quem trabalha na metalurgia sabe muito bem. Você eleva, submete a peça a uma alta temperatura, a uma altíssima temperatura. Ela passa do estado sólido para o estado líquido e você coloca dentro de um molde. Aí Deus falou, não é através da fundição que eu quero que essa peça seja feita. Mas eu também não quero que essa peça seja feita pela obra de soldagem, ou seja, você pega várias peças e vai soldando, vai colando uma na outra, para que fique cheia de emenda. Não, você vai pegar a peça de ouro, a barra de ouro, maciça. Segundo aqui as pesquisas, a menorá pesava por volta de 43 quilos, então uma peça de 43 quilos de ouro. Ela não vai ser fruto da fundição, porque a fundição ela é muito fácil. Você derrete o ouro, coloca no molde e está pronto. Se você colocar a obra da soldagem, várias peças sendo soldadas uma na outra, fica fácil. Quando a Bíblia fala que a peça é de ouro batido, significa que o artesão fabricou aquela peça a marteladas. É um método de trabalhar com ouro. O ouro batido é a peça feita a marteladas. Então esse formato lindo, a menorá é uma peça linda. Tanto é que o general Tito, quando invadiu o templo no ano 70, uma das peças que ele não deixou ser destruída e ele levou como despojo, o principal despojo que ele levou foi a menorá, por causa da maneira como ela foi feita, da preciosidade, porque ela é fruto do ouro batido. O que é o ouro batido? É a peça que é feita por meio da martelada. E é assim que Deus estabelece aqueles que brilham na sua casa. A martelada, a batida. Louvado seja Deus. Os processos de Deus muitas vezes são dolorosos.
Os processos de Deus não são fáceis. Muitas vezes, para nós chegarmos na forma em que Deus quer que a gente esteja, muitas vezes para nós ficarmos do jeito que Deus quer, porque essa peça é fabricada de ouro batido para ficar no centro do santuário, para iluminar o santuário. E perceba que cada batida do martelo na peça bruta de ouro, ela é feita com uma finalidade. Talvez você não esteja entendendo por que está doendo do jeito que está doendo. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando agora. Talvez você não esteja ainda compreendendo o porquê que você está passando pelo porquê, mas Deus que sabe como é que deve ficar a peça na forma que deve ser de acordo com o desígnio, é Ele que sabe aonde deve bater. Irmãos, Deus vai colocar cada um de nós aqui na medida dele, no formato dele. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo. Deus trabalha na gente para nós não ficarmos do jeito que o mundo é, mas do jeito que Deus quer que a gente fique dentro da igreja dele. O ourives, o artesão que trabalha com a peça, ele sabe onde bater. Mas a batida é uma batida tão precisa que ela faz uma marca. Quando ele dá o golpe do martelo na peça de ouro, ela faz uma marca. E uma das características principais do ouro é que ele não empreteja, ele conserva o seu brilho e ele é maleável. O ouro é mole, por isso que as principais joias que você tem aí, que as pessoas usam de ouro, ela não é de ouro puro. O ouro puro é o ouro de 24 quilates. A maioria das peças de ouro é feita de 14 a 18 quilates. Uma peça de ouro de 18 quilates tem 75% de ouro. Os outros 25 são de outros metais para dar dureza no ouro. Mas a peça de ouro maciça, de ouro puro, ela é maleável. Significa que quando ela recebe o golpe do martelo do artesão, ela absorve aquele golpe e se molda ao impacto do golpe. Ou seja, o ouro está disponível para ficar do jeito que o artesão quer. Se for outro metal, se for o aço, experimenta dar uma pancada com o martelo no aço. Aí vai funcionar a segunda lei de Newton. Para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade. A lei de Newton não vale para o ouro, porque ele não devolve para o martelo a mesma força. Por exemplo, se eu bati aqui nesse púlpito, está vendo como o vidro é duro? O impacto com que eu bati no púlpito, ele devolve para a minha mão. É a lei de Newton. Para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade no sentido contrário. Quando você bate num outro metal que não é ouro, porque o ouro aceita, ele assume, ele absorve, ele deforma, ele absorve. Por exemplo, se você bate num metal que não é ouro, ele devolve no sentido contrário a mesma intensidade.
Vai falar com quem não é ouro para você ver. Vai falar com quem não é ovelha para você ver. Vai dar uma repreensão em quem não é ouro para você ver. Ele vira uma arara. Ele pula dessa altura. Ele não aceita repreensão. Ele devolve na mesma medida. Ele empola o peito. Ele é queixo duro. Ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita ser moldável. Você precisa aprender a ser moldável. Você precisa aprender com as batidas. Você precisa ganhar forma na batida. As batidas de Deus na tua vida não é para te destruir nem para te quebrar. As batidas é só para te moldar. Deus poderia ter usado o método da fundição, que era rapidinho. Na mesma hora estava pronto. Mas as batidas são batidas feitas do jeito certo, no lugar certo e no tempo certo. O trabalho de confecção da menorá é um trabalho que demora anos para ser feito. O trabalho de Deus na tua vida demora anos. E você precisa aceitar, não repudiar o trabalho. Você não pode fugir da luta. Você não pode fugir da luta. Não é quando a coisa aperta, você quer escapar. Quando a coisa aperta é porque Deus quer te moldar. Deus está te apertando, irmão. Deus está batendo em você. Louvado, está permitindo que as coisas venham e bate. Mas não é para te destruir, não é para acabar com você, não é para arrebentar você, não. É para moldar você, para que você fique na forma que Ele quer. Quando alguém olha, a menorá é uma obra extraordinária, diferente das outras obras. Porque as outras obras do tabernáculo, a maioria delas eram linhas retas. Você pode pegar o altar de bronze, era quadrado. A arca da aliança, o baú, era tudo quadrado, tudo linha reta. Tudo... Agora a menorá não. A menorá, ela era uma peça de ouro batido, tanto da base, não tinha solda, não tinha emenda, não tinha nada. Da base até as flores. Ou seja, ela era um braço que tinha o formato de amêndoas e de flores. Então, assim, era um ornamento, coisa mais linda. E que, além de tudo, alumiava no interior do templo. Mas só Deus sabe o tanto que ela precisou apanhar para ficar daquele jeito. Bate, o ouro reclama. Outra coisa, quando você bate no material dúctil, pode bater quando bate no cobre. Tem material que você bate, ele grita. Já viu quando a coisa aperta para o crente que não é ouro? Ele cai, ele tine, ele sai. Porque não dá, essa igreja, não sei o quê, esse pastor, esses obreiros. Agora bate no ouro. Quando o ouro bate, ele tem um som fechado. Não sai reclamando por aí. Ele sabe que tudo aquilo está acontecendo porque Deus tem um propósito na vida dele. Ele sabe que ele já é precioso e que Deus está trabalhando para ele ficar mais precioso ainda. E que Deus vai colocar ele em lugares preciosos, de destaque. Irmão, se você estiver apanhando, deixa apanhar, deixa bater. Louvado seja Deus. Como é que será que vai ficar? Você não vai ficar acabado. O diabo fala, não, estão acabando com você nessa igreja. Estão acabando com você no teu trabalho. Não estão acabando não, irmão. Você está apanhando. Fica firme. Confia em Jesus. Absorve aí. Aprende com o negócio. Não sai gritando, sai revidando, não. Deus não te chamou para revidar. Deus te chamou para confiar nele, para ser crente nele. E tem uma coisa, Deus está te preparando para coisas grandes que você nem ainda imaginou. Louvado seja Deus. Mas na hora que está apanhando, não sabe por quê. Mas Deus sabe por quê. Quando ele está apanhando, quando a barra de ouro está apanhando lá, não sabe por quê. Não sabe onde que Deus vai colocar ela. É só por causa dessa surra que ela levou
que ela ganhou aquela forma para poder encaixar naquele lugar. Não fosse os nossos sofrimentos, as nossas lutas, irmão, a tua história de vida é o que fez você. A tua história de vida, a tua história de lágrima, toda história de um vencedor. Você já viu alguém contando um vencedor, um vitorioso, um conquistador contando a história de facilidade? Contando que ele chegou ali naquele ponto do sucesso, naquele ponto ministerial, e a vida dele foi um mar de almirante. Contando que a vida dele foi um céu estrelado, que a vida dele foi um dia ensolarado. Não! Todas as pessoas conquistadoras, batalhadoras, que venceu na vida, foi gente que teve que superar obstáculos, superar rejeições, superar superar as pancadas que a vida dá, e ela absorve, aprende com aquilo, ganha uma nova forma, e vai seguir adiante, glorificando o nome de Jesus. Todo grande feito, todo ato heróico, toda pessoa de destaque. Você não vê a pessoa de destaque. Você pega um atleta desses que ganha uma Olimpíada, que bate um recorde por questões milesimais de segundo. Você olha ele no pódio e fala, meu Deus, que coisa linda, o camarada ganhando, sendo televisionado pelo mundo inteiro, sendo transmitido por todas as redes sociais, uma pessoa sendo ovacionada, uma pessoa sendo aplaudida, está ali no pódio sendo enxergada por todo mundo. Quando você olha e fala, meu Deus, a gente só olha aquilo, mas e o treino? Você já teve a oportunidade de ver uma dessas bailarinas sem a sapatilha? Os hematomas, as deformidades, para chegar aonde chegou? Deus não promete facilidade para vocês. A menorá não vai chegar no interior do santuário, porque é a única luz que tem ali para brilhar. Aquela haste central, pendurada nela todas as outras três. Mas aquela haste central que representa Jesus foi traído por Judas Iscariotes com um beijo. Foi negado 3 vezes por Pedro. Foi abandonado por todos os discípulos, segundo a narrativa do Evangelho. Foi julgado por Anás, por Caifás. Foi jogado por Sinédrio, que também culpou ele com culpa de morte. Jogou ele para ser julgado por Pilatos. Pilatos não quis saber de abraçar o caso, jogou para Herodes. Herodes não quis saber, jogou para Pilatos. Pilatos jogou para o voto popular. O voto popular trocou Jesus por um bandido. Você acha que isso é fácil? E você aí reclamando porque estão pisando no teu calo, porque você não teve oportunidade, porque não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo, porque fofocaram de você, porque estão te criticando? Você acha que aquela haste central está ali por acaso? Você acha que aquela haste central está ali por enfeite? E quando Anás e Caifás fez uma pergunta, você é o rei dos judeus? Vocês estão falando que eu sou, então deve ser. Já levou uma pancada na cara. Você viu o que? Levar um bofete na cara? Depois que, na noite que ele estava esperando ali o julgamento do coisa, ele foi jogado para os soldados brincar com ele. Arrancaram a roupa dele, humilharam ele. Vendaram os olhos dele. Pegaram uma túnica que ele tinha sem costura, como um terno da Brooksfield, da Via Veneto. Falou, não, esse terno nós não vamos rasgar não, esse terno nós vamos sortear entre nós. Jogaram, lançaram sorte entre a túnica, vendaram os olhos dele, deixaram ele só com a roupa sumária. Pegaram uma cana e começaram a bater na cabeça dele. Falou, profetiza agora quem é que está te batendo, rei dos judeus. Depois pegaram ele e levaram ele para o patíbulo. E
pegaram uma zorrague, um chicote com ponta, cujas pontas tinha pedaço de osso e pedaço de aço, e bateram, açoitaram as suas costas. Depois pegaram a cruz, não é com a madeira plainadinha assim, toda lisinha não, pegaram a cruz com a madeira toda cheia de farpa, colocaram nos ombros dele, e quando ele foi caminhando até o Gólgota, batiam na cara dele, iam batendo e cuspindo no rosto dele. Conforme iam batendo nele, a menorá ia ganhando a forma. A menorá era de ouro batido. A Bíblia diz: e como um de quem os homens escondiam o rosto. Irmãos, eu sou esses homens aí, porque quando alguém faz uma ferida, fala, pastor, vem aqui que eu vou te mostrar a cirurgia. Eu falo, não, irmão, pelo amor de Deus, não quero ver não. Quando o texto de Isaías fala, como um de quem os homens escondiam o rosto, é porque ficou tão feio os hematomas, ficou tão feio os machucados que fizeram nele, que as pessoas não queriam ver aqueles machucados. Como um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele foi moído, esmagado, espancado pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quando a Bíblia dá o detalhe, e o candeeiro era de ouro batido. Aquela peça linda, aquele ornamento obra do artesão, aquela relíquia dentro do santuário era uma relíquia. Aquela relíquia se tornou a relíquia que era, se tornou a obra que era, porque era de ouro batido. E você, cheio de não me toque, não me rele. E você, dando lado para o mimimi, para o vitimismo. Qualquer coisa já é razão para querer chutar o pau da barraca, para querer se estressar, para querer se encher de razão, para querer se justificar, para querer contra-argumentar, para querer se excusar. Fica firme com Jesus, fica firme com o Senhor, que Deus vai te dar vitória, meu irmão.